Sou o professor Ednilson Lourenço de Moraes e nós vamos ter uma aula da Grécia Antiga. A aula é sobre o filósofo Sócrates. E através de esmiuçar uma frase apenas dele, essa frase, ela de alguma forma, ela ampara e ela reflete tudo aquilo que é a própria filosofia como um todo do próprio filósofo Sócrates, que depois vai ser remontada pelo seu discípulo Platão. Ele que vai escrever, né? Então, aqui até se confunde o que é socrático e o que é platônico. Mas vamos à frase dele, que define tudo da sua filosofia. Conhece-te a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo. Aqui está a definição de toda a alegoria, toda a filosofia do filósofo Sócrates. Então, a partir do momento que você conhecer quem você é, a sua engenharia, a sua vida ela vai acontecer de maneira formosa, frondosa, bela, esplêndida. Eu não posso tomar 10 cervejas, porque se eu tomar 10 latinhas de cerveja, eu fico bêbado. O outro pode tomar, porque não fica bêbado. Pode, não pode, porque aí você tem a questão de transições, de leis, que se você for dirigir de repente, também você pode ter problemas. Então são engenharias e questões de unicidade, de cada unidade, de cada ser, que deve ser trabalhada dentro de cada um, dentro de cada uma. Porque uns têm mais facilidade para uma coisa, para respirar, tem facilidade para andar, outros têm facilidade para engordar, outros não conseguem engordar. Então cada corpo é uma engenharia. E por se tratar disso, você tem que conhecer quem você é, quem eu sou. Então, quando nós estamos trabalhando essa questão do conhece-te a ti mesmo, também entra as questões de quem eu sou. Para que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a finalidade da minha vida? Nós temos todo pensador que a finalidade única da existência humana é acender uma luz na escuridão do ser. Só que para acender essa luz na escuridão do ser, eu tenho que saber quem é o outro. Eu tenho que estar às pernas da vida do outro. Porque se eu não souber fazer isso, eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Então nós temos que saber e não conhecer. Tem que saber antes de conhecer, porque sabendo se conhece e conhecendo não se sabe. Não é? Resumindo essa história, quer dizer, a nossa educação ela não pode ser resumida conforme ela está aí. O conhecimento é tudo, não. O que é tudo é a sabedoria. Porque a sabedoria ela vai saber desempenhar o papel de ler uma palavra, de ler um acontecimento, de ler um contexto, de ler uma frase, de saber verificar situações, sentir situações e saber o que para a mesma circunstância, sem colocar numa caixa quadrada, uma única coisa é isso e pronto, acabou. Por exemplo, eu trabalhei em escola que as pessoas falavam, e aí, vaquinha? E era uma maneira carinhosa, não tinha um desrespeito, mas dentro da nossa linguagem acadêmica, se eu falar e aí, vaquinha, é um problema. É um problema de gente que não tem moral, é um problema de gente estúpida, é um problema de gente burra. Quer dizer, se coloca tudo numa posição só. Você imagina eu dando aula e falando para o aluno, você está errada, sendo que ele não teve desrespeito. Então eu tenho que ler, tenho que saber ler o contexto. E só se sabe ler o contexto e as coisas com a sabedoria. Não se pode ler as coisas com conhecimento apenas. Tem que ler antes com a sabedoria. É a sabedoria que tem que dar alma aos conhecimentos. E não o conhecimento dá alma à sabedoria.
que é a trajetória que nós temos hoje no mundo contemporâneo. Por isso que nós estamos tão perdidos, tão doentes, tão com medo, tão dividindo, sendo que tinha que unir e não separar. Esse é exemplo, esse não é exemplo. E aí, o amor ao próximo foi para onde? E a tua mentira e hipocrisia? Seja na igreja, na sua religião, ou seja na escola, que a gente aprende isso. Então, a engenharia socrática é conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo te levará a conhecer o outro, mas primeiro você tem que conhecer você. Você tem que se amar, você tem que se respeitar. Você tem que aceitar aquilo que você é e para aquilo que você veio. Você tem que parar de se culpar. Porque esse negócio de se culpar mais piora do que ajuda. Também não estou passando a mão na cabeça, são circunstâncias. E eu não posso esquecer que eu estou no 3D, não estou no 12D também. Então é uma questão complexa aqui, a ser trabalhada, estudada, lapidada. E aí, mas a gente está falando de Sócrates, é ele que fez essa questão de perguntas e respostas. O que é o amor? O amor é uma pegada. Aí vai dialogando, perguntas e respostas, que isso é Sócrates, né? Foi daí que nós aprendemos isso. E aí o amor é o tesão. Não, o amor é uma soma do que tem internamente, externamente. E aí vai evoluindo, vai se fazendo parto dos saberes, vai se fazendo a maiêutica socrática, que vem de nome de mãe. E aí vai se aprendendo e aprendendo o que realmente é a vida, para todas as suas finalidades da existência existencial humana. Professor Ednilson Lourenço de Moraes, uma aula da Grécia Antiga do filósofo Sócrates. Um grande abraço.